Vamos lá, vamos à nossa segunda parte, vamos resolver mais alguns exercícios. Próximo exercício, ele fala sobre equivalência patrimonial. Então, a questão número 12 do primeiro exame de suficiência, agora deste ano. Então, a sociedade investidora a sociedade A adquiriu 100% do capital da sociedade B. Então, vamos lá, vamos dissecar. A A adquiriu 100% da investida B, ok? Por 1 milhão pagos em dinheiro. Na data de aquisição, ou da aquisição, valor líquido dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos da sociedade investida B, mensurados de acordo com a norma brasileira contábil, 15 combinações de negócios, somava 1.200.000. Olha, então, dois itens importantes. Antes de continuar a leitura, quando a gente está lendo a questão, você já vai interpretando e vai tentando verificar quais os dados que ela está. Ou faz uma leitura total e depois volta para identificar, tanto faz, cada um tem uma metodologia, né? Então, aqui nessa segunda parte aqui do parágrafo, fala, na data da aquisição, fala o valor líquido. Então, o valor líquido dos ativos e dos passivos, ou seja, pegando o valor líquido do ativo menos o passivo, o valor líquido dá 1.200.000, tá ok? Então, eu vou fazer uma seta aqui. Então, eu adquiri 100% do capital da investida B. Paguei 1 milhão. E o valor adquirido, considerando, né, as normas brasileiras de contabilidade, eu mensurei e foi apurado, independente que eu paguei 1 milhão, foi apurado que o valor líquido ativo menos passivo vale 1.200.000. Na mesma data, o saldo contábil do patrimônio líquido da sociedade investida B era de 800. Então, eu apurei, então é uma apuração que fala-se extracontábil, né? Porque o patrimônio líquido o PL, que é o ativo menos passivo, o balanço, demonstrava que 800.000 era a diferença entre o ativo e o passivo. Ou seja, aqui, ó, na mesma data, o saldo contábil PL da B era de 800.000. Então, nós temos uma situação, o que nós podemos interpretar? Paguei 1 milhão por esta empresa. O balanço dela mostra que o PL dela é 800.000. Então, ativo menos passivo 800.000. Mas eu mensurei, como é que eu vou mensurar os ativos e os passivos? Eu vou ter que fazer uma avaliação, não só pegar os valores que estão lá especificamente na contabilidade, mas fazer uma mensuração. A minha mensuração chegou ao valor líquido de 1.200.000. Então, PL da empresa, balanço 800.000, paguei 1 milhão, valor mercado avaliado 1.200.000. Como resultado dessa combinação de negócios, a sociedade investidora A, ou seja, que adquiriu a B, deverá registrar como um ágio por expectativa de rentabilidade futura, goodwill de 200.000, então a expectativa futura de 200.000, em conta do ativo não circulante, uma compra vantajosa de 200.000 em conta do ativo não circulante, um ágio por expectativa de rentabilidade futura goodwill de 200.000 no resultado do período, ou uma compra vantajosa de 200.000 no resultado do período. Então, a alternativa correta é a letra D. A gente sabe que, como é que eu chego a 200.000? 200.000 é o valor identificável, mensurado, de 1.200.000, que nós temos aqui, né? Vamos pegar aqui, ó, nós temos aqui 1.200.000, e o valor que eu paguei por 1 milhão. Então, eu já vou ter, porque a alternativa correta é a D, porque
não é uma compra vantajosa de 200 mil em ativo não circulante. Esses 200 mil aqui que eu apurei, ele já vai ser considerado como se fosse um resultado no período. Tá ok? Então, porque na aquisição, eu tive um ganho de 800 mil. Tá bom? Então, ó, como resultado dessa combinação, a sociedade investidora A deverá registrar uma compra vantajosa de 200 mil no resultado do período. Tá ok? Não é uma rentabilidade futura esperada de 200 mil, não é um goodwill. Não, já foi mensurado e já foi levantado o valor líquido dos ativos identificáveis e dos passivos assumidos, ou seja, o que eu devo, mais os valores dos ativos identificáveis adquiridos é 1.200.000, tá? Então não é uma expectativa de um goodwill de 200 mil, não. Não houve uma compra vantajosa que será registrada no ativo não circulante. Não, o registro vai ser esse aí de 1 milhão, tá ok? Um ágio de expectativa de rentabilidade também não. Então, a alternativa correta aí é uma compra vantajosa de 200 mil no resultado do período. Então, vai ser reconhecido no resultado do período uma diferença, um ganho de 200 mil. Ou seja, paguei 1 milhão, mas na transação saiu, olha lá, entra 1.200.000, debito 1.200.000 lá como reconhecimento do investimento, porque eu estou adquirindo o capital da investida B. 1 milhão sai do meu caixa, credito 1 milhão que sai do meu caixa e credito 200 mil aonde? No resultado do período, tá? Então, amarrar o pensamento aí, olha, como é que seria o lançamento? Para eu considerar 200 mil a compra vantajosa no resultado do período. Comprei por 1.200.000, vou registrar 1.200.000, não, desculpa, comprei por 1 milhão, né? O que vale 1.200.000. Vou registrar 1.200.000, que é o valor apurado, que depois eu vou ajustar o balanço, com certeza, mais 1.200.000 de investimento. 1 milhão é o que sai do meu caixa, ó, paguei, inclusive, está falando pagos em dinheiro. E 200 mil o resultado, ou seja, o ganho que eu tive nessa transação, ok? 200 mil já vai para resultado do período, tá? Então, é uma receita. Uma coisa que valia 1.200.000, eu paguei 1 milhão. Então, ganhei 200 mil. Então, por isso que a alternativa correta é a letra D aí, tá bom? Vamos lá para uma outra questão. A questão número 20, se vocês tiverem alguma dúvida, envie um e-mail aí, no final a gente responde, tá? Se não tiver, ok, a gente, como normalmente, a gente encerra a aula. Mas vamos lá. Questão número 20, primeiro exame de suficiência de 2012, estoques. Em fevereiro de 2012, existia um estoque inicial de uma determinada matéria-prima, então tem um estoque inicial de matéria-prima no valor de 82.500. Durante um mês, eu adquiri matéria-prima pelo valor de 1.950.000. Então, aquisição de 1.950.000, matéria-prima. E no final do mês, o estoque era de 340.000. Ou seja, no final do mês, o meu estoque final, 340.000. Nessa operação, foram desconsideradas as operações com impostos. Ou seja, não tem aí nesses valores impostos, ou eles já estão embutidos e não precisam ser informados aqui. Então, estoque inicial tem 82.500. Adquiri mais durante o período, fevereiro de 2012, comprei 1.950.000. E no final, quanto que me sobrou? Quanto é que estava lá? 340.000. Então, eu tenho estoque inicial, tenho as compras e tenho estoque final. Então, aquela clássica fórmula lá, CMV, né, custo da mercadoria vendida, é igual ao estoque inicial, mais as compras, menos estoque final. Ou seja, eu tenho estoque, compro, o meu estoque aumenta. No final do mês, só me sobrou tanto de estoque. A diferença é o quê? É que saiu, que foi vendido, e foi para custo da mercadoria vendida, CMV.
Então, por isso que SMV é igual ao estoque inicial, mais as compras, menos estoque final. A fórmula clássica aí, para quem está estudando contabilidade de custo, também é uma fórmula clássica. Mas faz parte da contabilidade geral aí, essa transação, mensuração, classificação, apuração do estoque. Tá? Então, no próprio exercício aí, nós também, como de costume, coloquei no rodapé, olha lá. Só invertir, SMV é igual estoque inicial mais compras menos estoque final. Qual é a pergunta da questão? O custo da matéria-prima, o CMV, né? Consumida nesse período é D, ou seja, quanto que matéria-prima consumiu? Olha, então o que eu peguei? Ó, estoque inicial, 82.500, mais compras, 1.950.000, menos estoque final, 340.000. Quanto que eu vou chegar? Vou chegar ao meu CMV, 1.692.500. E aí eu chego ao quê? A resposta B, B de bola. Então, o custo da mercadoria consumida, o CMV, tá? Ele foi de 1.692.500. Às vezes, quando está resolvendo, a pessoa fica na dúvida, mas está falando o custo da mercadoria consumida. Ah, mas eu vou calcular o CMV. Olha, consumida, aí está entendendo que essa mercadoria foi para o quê? Foi para o processo produtivo, né? Porque também poderia a gente analisar sobre outra ótica. Eu tenha um estoque inicial de matéria-prima. Então, vamos dizer que eu sou uma produção. Então, eu sou uma indústria. Tenho a matéria-prima e eu faço aqui o controle da matéria-prima. Tem produtos em processo e produtos acabados e CPV, que é o custo do produto vendido. Então, pegando a matéria-prima, eu tinha um saldo de tanto de matéria-prima. Comprei mais tanto, vai lá, 1.950.000. No final, eu fui lá no meu almoxarifado, meu controle de estoque, e só tinha 340.000. A diferença vai significar o quê? Que isso aí foi para a produção, que está sendo consumido na produção. Então, também analisando sobre o aspecto matéria-prima, produto em elaboração, produto vendido, custo do produto vendido, a fórmula praticamente também é a mesma. Ó, estoque inicial, mais o que eu adquiri de matéria-prima, menos o meu estoque de matéria-prima, significa a matéria-prima que eu consumi. A matéria-prima, ou ela já saiu, já virou CPV, né, numa indústria, ou ela já está em processo de elaboração ou produtos acabados. Mas qualquer item do estoque, ele segue um princípio da conta. Estoque inicial, mais o que entra do estoque. Se eu tirar meu estoque final, eu chego ao custo. Tá? É o custo da matéria consumida, é o custo da mercadoria vendida, é o custo do produto acabado. Não interessa. Em si, a fórmula sempre vai ser a básica, que é a fórmula matemática. Né? O que eu tinha, mais o que entrou, menos o que ficou, é o que saiu. Né? Tá? Então, se você pegar, esse é o princípio do cálculo do CMV ou do CPV também. Né? Tá ok? Então, vamos lá. Então, chegamos à questão aí B, 1.692.500. Vamos lá à questão número 35 do primeiro exame deste ano aí de 2012. Regime de competência. Ela vai tratar regime de competência. Na questão não vem citado o regime de competência sobre o que trata. Eu sempre estou, nessas aulas aqui, eu tenho colocado qual é o foco principal da questão, né? Ou ligado à resposta ou à sua resolução. Então, havia uma empresa que, aproveitando o desconto fornecido para pagamento antecipado do imposto em cota única, ela efetuou em janeiro de 2012 o pagamento do IPVA, que ele incide sobre os veículos da sua propriedade, e esse IPVA é relativo ao ano de 2012. Então, vamos lá. A empresa, resumindo, a empresa, em janeiro de 2012, ela pagou o quê? IPVA. Tá ok? Resumidamente é isso. A empresa, em janeiro de 2012, ela pagou IPVA, e esse IPVA é referente ao quê? Ao ano de 2012. O imposto
IPTU, IPVA, TFE, taxa de fiscalização do estabelecimento, não é um imposto que se refere a um mês. Esses impostos são anuais. Eles se referem a um período. Por exemplo, então, quando você vai pagar o IPVA, é referente ao ano de 2012. O IPTU, referente ao ano de 2012. Então, ele abrange, por competência, de janeiro a dezembro, mesmo que você pague numa data, quer seja pague à vista ou pague parcelado. Igual a TFE, embora a maioria das empresas, a TFE não é tão alta, que é a taxa de fiscalização do estabelecimento, que cada município também cobra, que é anual. Tá? Então, o IPVA foi pago e ele é referente a que ano? Ao ano 2012. Os veículos são utilizados para entrega de mercadorias vendidas aos clientes. Então, são veículos da empresa do seu ativo imobilizado. O registro do imposto pago, ou seja, do IPVA pago em janeiro de 2012, foi efetuado a débito da conta de despesa, a parcela relativa ao mês de janeiro e a débito desta conta de ativo, o montante relativo aos demais meses. De acordo com a resolução CFC número 750, o princípio que justifica o registro descrito de apenas uma parcela do valor pago em conta de despesa é o princípio da competência. Por quê? Então, vamos lá. Você tem um imposto. Vamos sugerir aqui que o IPVA tenha sido do 1.200.000. O exercício, a questão, ela não fala. Mas vamos acompanhar, eu vou escrever aqui na própria tela. Então, ano 2012, vamos dizer que a empresa pagou, para efeitos didáticos, eu vou usar um valor redondo. Tá? Então, no ano 2012, o IPVA foi de 1.200.000, hipoteticamente. 1.200.000, esse IPVA se refere ao ano. Ele não, mesmo sendo pago em janeiro, para aproveitar o desconto, que ficou por R$1.200, ele não se refere a uma despesa do mês de janeiro. Essa despesa, o imposto ele é anual, então ele se refere a uma despesa que, independente da data do pagamento, que é o fluxo financeiro, ela se refere ao período de janeiro a dezembro. Isso significa o seguinte, que essa despesa dividida pelo ano, ou seja, dividida por 12 meses, ela representa efetivamente uma despesa mensal de R$100. Então, R$100 em janeiro, R$100. Enquanto essa parte não for passando o período da competência, você não pode apropriar o valor todo, mesmo que tenha sido pago, como despesa. Uma parte vai ficar lá no ativo circulante, como despesa do exercício seguinte, ou despesas a apropriar. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, vamos dizer que nesse caso seria o mês de janeiro, o ano 2012, R$1.200. Eu divido isso aqui por 12 e vai me dar o quê? R$100 por mês. Por mês a apropriar em despesa. Ok? Então, vamos para a tela aqui para a gente imaginar como é que seria a contabilização. Então, o exercício ele fala de IPVA e não fala em termos de valor. Eu estou usando o valor para a gente visualizar melhor. Então, a empresa, o que acontece? Ó, você vai ter um banco aqui. Ó. Vamos nessa tela aqui. Eu tenho o banco. Eu tenho lá uma despesa a apropriar. Então, o IPVA, tudo isso aqui é ativo, tá? A apropriar. E eu tenho lá no resultado, isso aqui nós estamos no ativo. Nós estamos lá no balanço no ativo. Eu tenho no resultado uma conta despesas de IPVA. Ou com IPVA. Ok.
Então, o banco ele vai ter um saldo X lá, que seja. Então, essa empresa, em janeiro de 2012, ela falou, ó, vou pagar o IPVA à vista. Então, vamos falar que o valor é de 1.200. Então, ela pega e retira do seu banco 1.200. Como a despesa ela não se refere a um mês, ela não é no total apropriada já direto em resultado, não pode. Tem que ir lá esse valor, a contrapartida é impostos a apropriar uma despesa do exercício seguinte de 1.200.000 ou 1.200. Então aqui eu teria o lançamento 1, lá em janeiro. Saiu o dinheiro do banco, foi para IPVA, para uma conta de ativo, despesa do exercício seguinte, que eu vou chamar de IPVA apropriar. À medida que vai passando o tempo, passou o primeiro mês, vai passando o segundo mês. A cada mês, proporcionalmente ao período decorrido, né, eu vou apropriar uma parte do que está lá no ativo, considerar isso aqui não mais como a despesa do exercício seguinte. Mas já o exercício seguinte quer dizer, pode ser até o mês seguinte, tá? Mas não aproprie enquanto não, pelo período de competência, não a passar o tempo. Então, como eu falei, isso aqui, se eu dividir no ano, né, os 1.200, eu teria a apropriar, tá? A apropriar, cada mês, quanto? R$100. Então, janeiro, fevereiro, março, e assim vai até dar dezembro, o 12º mês. Então, aqui eu aproprio 100, aqui eu vou apropriar 100, à medida que vai passando o tempo, tá ok? Então, à medida que vai passando o tempo, eu vou apropriando. Então, no final do mês de janeiro, eu vou apropriar quanto? Eu vou, no final do mês de janeiro, reconhecer que uma parte do período já passou e, por regime de competência, eu vou apropriar os R$100 lá no resultado. No final do mês de janeiro, eu vou ter qual o meu saldo? 1.100.000, 1.100, que seja. Tá? Quando for em fevereiro, retiro mais 100, jogo mais 100 lá para resultado. Quando for em março, retiro mais 100 e vou jogar mais 100 para lá. Ou seja, eu não reconheço toda a despesa no momento que eu pago, porque a despesa, nesse caso, essa despesa específica, que é um imposto, o IPVA se refere a um ano, o ano 2012. Então, eu tiro do banco o credito, debito em IPVA apropriar, passou o tempo, proporcionalmente ao mês que passou, mês de janeiro, um mês, 1/12, né? Eu credito aqui, baixo do ativo, essa despesa a apropriar do exercício seguinte e lanço lá como despesa no resultado, né? Aqui nós estamos falando de DRE, ou resultado do exercício, conta do resultado do período. Tá ok? Por isso que o exercício, ele fala o seguinte, olha, o registro do imposto pago, não fala qual é o valor, foi efetuado a débito da conta de despesa a parcela relativa ao mês de janeiro e a débito da conta de ativo montante relativo aos demais meses. Ou seja, a empresa ela pode fazer esse passo aqui, que é quanto que é o IPVA? 1.200. No final do mês, vou apropriar 100 e vou deixar o restante aqui. Ou ela pode fazer direto também. Ela pode fazer na contabilidade, porque dentro do mês ela já pode sair do banco e já contabilizaria, por exemplo, a débito 1.100 e a outro débito de despesa 100. Tá? Então, tanto faz se faz a transição por aqui e no final do mês, no último dia, faz a apropriação para despesa ou, como já é dentro do mês e o espaço é bem curto, já quando faz o pagamento já faz essa apropriação, 1.200, 1.100 a débito e 100 a débito. No final, como é um período que é o período mensal, que fecha-se os balanços, né? As empresas fecham, e o balanço geral anual, depois que é fechado,
então pode-se fazer isso, ok? Então, aqui, a gente entende aí que o regime de competência, a despesa, a receita, o custo se refere a qual período, e é pelo período de competência que ele é registrado. Não tem nada a ver com o fluxo financeiro. Eu posso ter pago toda a despesa, que nem nesse caso aí, pagou todo o IPVA, inclusive com desconto, no mês de janeiro. Mas não apropria tudo pelo pagamento, mas sim pelo regime de competência. O pagamento efetivo, a competência que saiu o dinheiro do banco, 1.200 foi registrado. Creditou 1.200. Mas a despesa, não. A despesa é à medida que vai incorrendo o tempo, tá? Então, receita e despesa, sempre também pelo regime de competência. Vamos lá. Então, ok? Então, é o regime de competência aí. Na próxima tela, a gente vai na resolução 1374/11, que a gente sempre tem falado aqui, a estrutura do balanço. Balanço, ativo, passivo, patrimônio líquido, DRE. E o que é o ativo? São os bens e direitos. O que é o passivo? Obrigações, PL, diferença entre ativo e passivo. Resultado, são as receitas e as despesas. Tem a estrutura de demonstração. Vocês têm nas primeiras aulas essa estrutura aí de balanço de DRE. Ok? Então, a resolução 1374/11, no capítulo 4, item 4.4, diz assim: os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. O que está dizendo? O balanço, ativo, passivo e patrimônio líquido, o balanço, ele apresenta a posição patrimonial e financeira, certo? Da entidade. Então, ó, posição financeira e patrimonial são apresentadas, né, ou é apresentada a posição da empresa através dos ativos, passivos e patrimônio líquido. E o que é ativo? O que é passivo? O que é patrimônio líquido? Nós temos uma outra definição também que é importante bem complementar o conhecimento aí, né? Que é a da resolução. Ela fala o seguinte, a resolução, ativo, não é que você está errado, você fala, ativos são bens e direitos, passivos são obrigações, e o patrimônio líquido, a diferença entre capital, entre o ativo e o passivo é o patrimônio líquido, e o patrimônio líquido é o capital próprio. Não está errado. Mas ela também tem uma definição, olha, ativo é o recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Ou seja, ela está falando, olha, o ativo é tudo que ele vai se modificando com o passar do tempo. Então, entra um capital, tem um estoque, tem um ativo do imobilizado. Isso aí vão acontecer nos eventos, ou seja, eventos passados. E esses eventos que sai o dinheiro do caixa, entra o dinheiro no caixa, vende, clientes, estoque, o estoque aumenta, o estoque diminui. Com esses eventos passados, espera-se que eles gerem o quê? Futuros benefícios econômicos para a entidade. Ou seja, que haja ganho, ou seja, que a empresa ela possa, através das suas operações, que sempre vão estar registradas, evidenciando o que aconteceu, tenha um resultado econômico positivo, tá? Para a empresa, para a entidade. E o passivo? Então, ativo, essa é interessante. Ativo é um recurso, ou seja, bens e direitos são recursos, ok? Passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capaz de gerar benefício econômico. Ou seja, o que está falando? Passivo é uma obrigação presente. Por que é uma obrigação presente? Porque no balanço você só vai registrar o que? As obrigações que você sabe que tem efetivamente, ou pode mensurá-las. Então, por isso que é do presente, mas sempre com base em eventos passados. Por exemplo, se eu tenho um aluguel a pagar, ele é uma dívida, uma obrigação presente, mas foi com base o quê? Em eventos passados. Usei um imóvel.
Tem um salário a pagar? Alguém trabalhou no passado, mas é obrigação presente. Tem um financiamento a pagar? Obtive financiamento, foi adicionado os juros. Evento que acontece, mas estou devendo. Então, é um evento com base em eventos passados, que é uma obrigação presente. E por que você tem essas obrigações? As obrigações dos passivos, nós temos o passivo com terceiros para o quê? Para que haja movimentação, que a atividade operacional da empresa se realize e ela possa reverter isso em quê? Resultados positivos econômicos. Tanto para ela quanto para a sociedade, né? Ok? Então, passivo é uma obrigação presente derivada de eventos passados que a liquidação, ou seja, quando eu pago esse passivo, diminuo, ele gere o quê? Benefícios futuros. E ele vai ser pago com o quê? Com recursos da própria entidade. Ou seja, como é que eu pago um passivo? Com ativo. Como é que eu pago um fornecedor? Com caixa, com banco. Ok? Como é que eu pago qualquer imposto? Com caixa, com banco. Né? Pode acontecer, mas dificilmente eu vou pegar um título e vou entregar para pagar um passivo. Ok? Então, as definições de ativo e passivo aí pela resolução. E a resolução também fala, o que é PL? É o interesse residual nos ativos da entidade deduzidos de todos os passivos. Olha, é interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os passivos. Ou seja, patrimônio líquido é ativo menos passivo, em outras palavras. Ou seja, eu tenho interesse, o patrimônio líquido, né, representa o quê? O capital próprio. O capital próprio é o quê? É o capital que os acionistas estão deixando na empresa. E ele é o capital líquido, ou seja, é o interesse residual, ou seja, o capital líquido, ou seja, ativo menos passivo, que é o meu capital, que eu como acionista estou deixando a empresa e espero que ela tenha bons resultados. Esse interesse residual aí, que é o patrimônio líquido, ele é o quê? Ativo menos passivo. É isso que está falando aqui, tá? Então, patrimônio líquido é o ativo deduzido de todos os passivos, ok? Por que é bom essa leitura, vamos dizer, que apresenta a resolução? Porque com base nessa leitura e entendimento melhor desse texto, conseguiremos resolver questões do exame de suficiência que tem a base teórica. Não só vem lá, ativo são bens e direitos. Não, geralmente a questão não vai estar tão simples assim. Né? Ela vai estar com uma roupagem, uma linguagem, às vezes um pouco mais extensa, usando os outros termos, como o que nós acabamos de ler aqui. Então vamos lá, para corroborar com o que eu acabei de falar, né? Vamos lá para uma questão 34 do último exame. Conforme a norma brasileira sobre estrutura conceitual, para que um recurso, olha lá, está grifado em negrito, né? Para que um recurso controlado por uma entidade atenda ao conceito de ativo, é característica essencial o quê? Aí nós tem 4 alternativas que a gente vê. Característica essencial. Então, vamos lá. Nós queremos saber o que a resposta é. O que se enquadra dentro de conceito de ativo, característica essencial do ativo. Tá vendo? Um detalhe, ó, uma palavra, às vezes faz toda a diferença para você chegar à resposta. Então, característica essencial do ativo. Então, para que um recurso controlado por uma entidade atenda ao conceito de ativo, é característica essencial o quê? Em outras palavras, olha, existe a resolução do CFC, que tem a norma que fala sobre a estrutura conceitual das demonstrações, e lá, que nós acabamos de ler na tela anterior, dispõe sobre ativo, passivo e patrimônio líquido. Mas, no caso, qual é das alternativas abaixo? Qual é que se encaixa, que tem a característica essencial do conceito, né, de ativo, que define um ativo? Se nós formos ler aqui, ó, já é o quê? Volta lá, a alternativa D, a expectativa de geração de benefícios econômicos futuros para a entidade. Voltando à tela,
Olha lá, ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Se encaixa perfeitamente com a alternativa D. Ó. Ou seja, um ativo na empresa, ele tem expectativa de geração de benefícios econômicos futuros para a entidade. O ativo é isso. Toda empresa ela tem um ativo, não é para ficar lá. Ah, comprei um estoque, ele vai ficar parado lá. Comprei um imobilizado, vai ficar parado, é bonito. Não. Eu tenho caixa, tenho bancos, tenho clientes, tenho imobilizado, tenho investimentos, tenho outros valores a receber, tenho as despesas a apropriar, mas a finalidade sempre da entidade é que, independente, inclusive, se ela vamos dizer, com finalidade de lucro ou não, é gerar benefícios econômicos futuros para ela, ou seja, para que ela possa se manter, para que ela possa ter continuidade. Tá? Então, a alternativa D é que se encaixa. Então, o ativo ele não é a letra A, entrega ou promessa futura de entrega de caixa ou outros ativos financeiros para aquisição. Não, isso aí não é a promessa de uma entrega futura de caixa ou qualquer outro ativo financeiro para aquisição. Isso não é um conceito fundamental, essencial, que caracteriza um ativo. A existência de documento que comprove o direito de propriedade da entidade. Isso é uma característica essencial do ativo? Olha, por isso está falando, a característica essencial do ativo. Um documento que comprove o direito de propriedade da entidade, a empresa tem um direito, ela tem um documento. Isso comprova que ela tem um direito. Isso é uma característica essencial que define o que é ativo? Não. Então não é a alternativa B. Existência de substância física, material e corpórea avaliada com base em documentação hábil. Isso é um ativo? Sim. Uma substância física, material, corpórea avaliada com base em documentação hábil é um ativo? Sim. Mas não, calma aí. A questão ela pergunta, é característica essencial A? O que é a característica essencial de um ativo? Opa, característica é o que me define, o que eu espero. O que é um ativo é um recurso que está lá, quer seja bem ou direito, que eu espero o quê? Que ele gere benefício econômico futuro para a entidade. Por isso que a alternativa correta é a D, tá bom? Então, por isso que é importante eu ler a resolução, porque a resolução ela vai discorrer, ela vai conceituar aí no caso específico a 1374/11, no capítulo 4, item 4.4, porque ela é bem extensa essa resolução, né? Então ela está conceituando aí ativo, passivo e patrimônio líquido. A questão poderia não ser sobre a característica essencial de um ativo. A questão poderia, por exemplo, ser qual é a característica essencial do passivo. Ok? Então, qual é a característica? Então, poderia estar lá várias alternativas e uma é a obrigação presente apurada com base em eventos passados, que será que a empresa tem que ela espera que gere um benefício econômico futuro e que essa obrigação seja liquidada com os recursos próprios, ou seja, com os ativos, ok? Tá bom? Nós estamos falando da empresa. Então, poderia falar sobre patrimônio líquido, então poderia ter uma questão também com base na resolução que trata sobre a estrutura das demonstrações contábeis, o valor do patrimônio líquido seria de quanto? E aí apresentariam dados lá de ativo e passivo e você chegaria conta de resultado. Aí você selecionaria as contas de ativo e de passivo, chegaria ao patrimônio líquido, que é a definição é o quê? Ativo menos passivo. Então, lendo a resolução, a questão ela pode mudar um pouco a sua roupagem, mas na essência você consegue chegar à alternativa correta, tá bom? Então, nós temos mais uma questão aqui do exame de suficiência, que essa questão ela caiu no exame de suficiência técnico, a questão número 16 do primeiro exame deste ano também. Então, embora você fale, mas
caiu no técnico, tanto as questões do técnico quanto as de bacharel, praticamente todas elas estão muito interligadas. Então, é uma questão que fala sobre equivalência patrimonial, tá vendo? Que é uma questão do exame de suficiência do técnico, ou seja, o técnico de contabilidade chega a esse estudo, né, que também é visto na graduação, tá bom? Então, ela pode ter uma questão semelhante, igualzinha. Já peguei algumas provas aí desses 3 últimos exames, que a mesma questão que estava no caderno do candidato ao técnico, estava uma questão idêntica no caderno do bacharel, tá? Então, vamos lá. Questão número 16, primeiro exame deste ano. A empresa investidora A detém 90% do capital da empresa B e avalia os investimentos pela equivalência patrimonial. Em 31/12/2010, o investimento da empresa A no capital da empresa B estava avaliado em 180 mil. Durante o ano de 2011, a empresa B obteve um lucro de 45 mil e distribuiu dividendos relativos a lucros de períodos anteriores no valor de 5 mil. Em 31/12/2011, ou seja, ao final do ano, o valor de investimento da empresa A na empresa B era de quanto? Então, temos que efetuar o cálculo, né? Então, primeiro item, existe o que quer saber? O valor do investimento da empresa A na B. Então, a empresa A, ela detém, segundo o exercício, 90% da empresa B, ok? Então, a empresa A possui 90% do capital da empresa B. Então, para eu saber o valor do investimento que eu tenho que ter reconhecido na empresa A, contabilizado na empresa A, quando eu fechar o balanço 31/12/2011, eu tenho que saber qual é o total do patrimônio líquido lá da empresa B. Porque equivalência patrimonial significa o seguinte, o percentual que eu tenho de participação em relação àquela lá, esse vai ser o percentual do PL da outra empresa que eu vou considerar como investimento que eu tenho. Então, se eu tenho investimento na outra empresa de 90%, qual é o patrimônio líquido dessa empresa? Eu vou ter 90% reconhecido na minha empresa, se eu sou a empresa que tem investimento que faz a equivalência patrimonial, ou seja, faz equivalência percentual em relação ao patrimônio que eu invisto, no caso a B, na A, tá ok? Mas para eu saber esse valor que eu tenho de investimento, eu preciso saber qual é o valor do PL lá. Então, o exercício ele nos apresenta esses dados aí. Então, fala o seguinte, ó, em 31/12/2010, o capital da empresa B estava em 180 mil. Durante o ano de 2011, a empresa obteve lucro. Olha, então, se eu tenho um capital de 180 mil, o capital da empresa B está em 180 mil. Ela obteve um lucro de 45 mil durante o ano 2011, significa que o capital de 180 mil foi para quanto? 180 era o capital que ela tinha, ou seja, o capital quer dizer aqui é o patrimônio líquido, né? 180 mil, mas 180 mil é 90%. Então, se eu pegar que eu tenho 180 mil, que é 90%, significa que, na verdade, o patrimônio líquido da outra empresa, se eu considerar 100%, são 200 mil. Porque aqui apresenta, ó, a empresa A tem 90% do capital da empresa B. O investimento na A estava avaliado, registrado de 180 mil. Então, significa que na A, que faz equivalência patrimonial, que eu tenho registrado de 90%, que é 180 mil, então significa o quê? Que 100%, que é o capital lá da empresa B,
100% é 200 mil, porque 200 mil, 90% significa 180 mil. Então, o patrimônio líquido da outra empresa era de 200 mil, porque lá são os 100%. Aí, 200 mil mais 45 mil que obteve de lucro, vai para quanto? Vai para 245 mil. Então, 245 mil, mas tem um item. Aí fala, durante o ano 2011, a empresa B, que obteve lucro de 45 mil, distribuiu dividendos no valor de quanto? 5 mil. Então, lá na empresa B, o capital total, 100%, patrimônio líquido, era 200 mil, teve lucro de 45 mil, 245 mil, né? E distribuiu 5 mil de dividendos. Então, ficou quanto? 240. 240, então, no final do ano, vai ser o patrimônio líquido da empresa B. Então, se a empresa A ela possui 90% de participação na empresa B, eu pego os 240 mil e calculo 90% e vou chegar ao valor que é 216 mil. Ok? Ó, o cálculo, ele está demonstrado aqui. Olha, a empresa A, em 31/12/2010, tinha 180 mil, ao dado lá, 180 mil, que representava 90% da empresa B. Com base nisso, eu sei que a empresa A tem 90% da empresa B, embora aqui não apresente que 100% é 200 mil, eu faço o cálculo aqui, ó. 100% então é quanto? 200 mil, que é o capital total que tem a empresa B, que é o patrimônio líquido, né? E aí fala, em 31/12/2011, teve um lucro de 45 mil, ok? Mas ela, durante o ano 2011, também ela distribuiu dividendos relativos a lucros de 5 mil. Então, quanto que vai sobrar? 200 mil, é o que eu falei, né? Mais o lucro, menos o que eu distribuí. Qual é o PL no final do ano efetivo, líquido, patrimônio líquido da empresa? 240 mil. A empresa A, qual é o percentual que o exercício, a questão, nos fala que ela tem de participação na empresa B? Ela tem de participação 90%. De quanto? 90% de 240 mil. 90% de 40 mil, 216 mil. A questão, ela pergunta o quê? O valor de investimento da empresa A na empresa B era de, ora, o valor do investimento da empresa A na empresa B continua sendo 90% do capital votante da empresa B. Ou seja, então, 240 mil. Tá ok? Então, a resposta aí é a letra B. Letra B. Então, aí nós chegamos hoje à nossa última questão, né? Que nós resolvemos aí sobre o exame de suficiência. Então, nós temos pegado em cima de todas as questões aí que nós temos visto que caíram no exame de suficiência de 2011, nos dois exames, e no exame também que aconteceu neste ano, nós estamos, toda a aula a gente vasculha essas questões, ou separamos essas questões e aliamos a teoria para você ir verificando que, entendendo a teoria, chegar à solução e à resposta correta, né? Ou a resposta que eles pedem, porque às vezes eles falam, veja qual é a resposta incorreta, o que está incorreto. Mas, independente disso, chegamos à resposta que eles querem chegar, né? E aí a gente consegue chegar. Alguns é interpretação direta do texto. A maioria das questões, ou uma grande parte das questões, envolve cálculos básicos, né? Lembrando que no exame de suficiência eles têm, nesses 3 exames que aconteceram, sempre vai poder usar a calculadora. Então, é um item importante que você não pode esquecer de levar a calculadora lá no dia, porque vai ter ninguém para te emprestar, né? Tá ok? Bom, vamos aproveitar aqui. Nós temos uma questão da Inês Fabiane, que tem uma questão, o seguinte, ó.
Tem uma questão de janeiro de 2012 sobre estoque que gostaria que resolvesse para mim. Uma empresa adquiriu 100 a 10 mil, eu acho que eu entendi que é 100 itens, né? A 10 mil reais. Coincidência de 12%, vendeu 50% de estoque por 12 mil, com 17% de ICMS. Qual o lucro bruto e o valor de ICMS, respectivamente? Foram 100 cadeiras. Então, vamos lá. Vamos pegar. Vamos abrir, vamos utilizar o quadro aqui. Qual o número da questão? Opa, põe a questão aqui de novo, jovem, aqui na tela, por gentileza, se possível. Tá ok, obrigado. Então, vamos lá. Estoque gostaria, uma empresa adquiriu 100, então a empresa, aquisição, né? Sempre é pegar o exercício, adquisição de mercadoria. Bom, então vamos lá, quantidade, né? 100, valor 10 mil. Coincidência de ICMS 12%. ICMS. Lembrando, né? Aqui não sei se está toda a questão, mas eu estou entendendo que aqui o ICMS é incluso. Então, o ICMS é incluso de 12%. Tá ok? Então, ó, tem uma quantidade 100, aquisição. 10 mil ICMS incluso 12%. Aí vamos lá. Aí vendeu 50%. Eu acho até que eu já resolvi essa questão aqui. Mas vamos lá, não tem problema. Vendeu 50% do estoque. Tá? Então vamos para os itens da venda. 50% do estoque por 12 mil. Qual é o valor da venda? 12 mil. Então, venda 12 mil. ICMS 17%. ICMS 17%. Então, vamos lá na DRE, né? A DRE apresenta os valores brutos. Valor da venda, 50%, dependendo de ser 50%, 12 mil. O imposto, 17%. Agora eu vou ter que pegar aqui uma calculadora, tá? Vamos pegar aqui. Só um minutinho, calculadora. Então, vamos lá. 12 mil vezes... Só um minutinho. Vezes 17. Vai me dar um ICMS de 2.040 sobre a venda, tá? Tá bom? Então, se eu acertei o cálculo aqui, 2.040 sobre a venda. Aí, o que a questão fala? Que 50% foi vendido. Então, eu tenho que chegar, para chegar ao lucro bruto, eu tenho que tirar o CMV, tá bom? Então, aí eu vou chegar ao lucro bruto. Se eu pegar, aqui dá para fazer de cabeça. Se eu pegar 10 mil, o meu ICMS incluso é de 1.200. Se eu considerar aí que 1.200 significa o quanto que entrou no meu estoque. Efetivamente, quando entra no meu estoque, entra os 10 mil, tá? Coincidência de 12%. Então, vai entrar os 10 mil menos os 1.200. Porque o ICMS incluso, ele é o que? A recuperar.
Então, vai entrar no meu estoque, efetivamente, quanto? 8.800, que é o valor do estoque, tá? Então, o valor do estoque de entrada, quanto? 8.800. A diferença que é o 1.200, ele é o quê? Vai entrar no meu ativo como ICMS a recuperar. Então, aqui, o meu custo do estoque, 100%, 8.800. Se eu pegar aqui, esse CMV aqui, ele representa 50% do meu estoque, então aqui o meu CMV seria quanto? 4.400, porque eu só vendi 50%. Ok? Tá ok? Então aqui eu vou chegar ao quê? Vou ter que pegar 12.000 menos 2.040 menos 4.400. Aí eu vou chegar ao meu valor do lucro bruto. Aí vamos fazer a conta aqui. A conta então seria 12.000 menos 2.040 menos 4.400. Vai dar 5.560, tá? Eu não sei, eu não entendi a pergunta se é o ICMS. Se for o ICMS é esse aqui, ó, 17% 2040, porque é que você falou que foi vendido por 12.000 a 17%. Se você falar assim, eu queria saber qual é o ICMS a pagar. O ICMS a pagar é o ICMS destacado, 2040, menos o ICMS recuperar, 1.200. Aí seria o ICMS a pagar. Você falou que foi no primeiro exame de suficiência de 2012. Eu tenho até, se você tivesse falado da questão, aí talvez a gente já ia, mas o cálculo é esse aqui, tá bom? O resultado é esse. Se eu interpretei certinho aqui, ou foi digitado, o valor é esse, ó. Venda de 12.000, ICMS é 17%, então ele é destacado, ele vai lá na DRE, 17% calcula em cima dos 12.000, que é o valor bruto. CMV é 50%, lembra que você pagou 10.000. Aqui não está falando se esse ICMS era recuperável ou não, às vezes a questão ela vai falar, ICMS incluso, recuperável, então é importante dizer isso. Como eu estou entendendo aqui, não lembro todas as questões, são 50, né? Mas como eu estou entendendo aqui que o ICMS é a recuperar, é recuperável, o valor que entra no estoque é o valor líquido, valor que você paga da mercadoria menos o ICMS recuperável. Então, o valor que entra no estoque é 8.800. Por isso que quando você baixa o CMV, no caso aqui é 50%, seria 4.400. Se a questão falasse que não é recuperável o ICMS, aí o valor que seria do estoque seria o valor bruto 10.000, e aí o custo já alteraria para 5.000. Mas como essa empresa aqui, a gente já faz a interpretação no contexto, ela paga ICMS na saída, entende-se que ela recupera na entrada, tá ok? Então, o lucro bruto seria 5.560, e o ICMS sobre as vendas 2040, o ICMS a recuperar 1.200, e se for falar o ICMS a pagar, 2040 menos 1.200, tá bom? Espero que tenha tirado a sua dúvida aí. Temos mais alguma pergunta? Então, não temos mais nenhuma pergunta. Então, Inês, espero que eu tenha tirado a sua dúvida, tá? Para todos que estão nos assistindo, um bom final de semana. Muito obrigado pela participação.